Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler aqui a mesma leitura que nós fizemos no devocional de ontem. Está em Lucas, capítulo 9, o versículo de número 57 até o versículo número 62. Indo eles pelo caminho, alguém lhes disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Respondeu Jesus: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus aqui não está falando de vida eterna. Ele está falando de ser crente, ele está falando de fazer parte da igreja. E a condição para nós servirmos a Deus, para nós estarmos na igreja, elas são diversas. Ele diz assim que desde os tempos de João Batista emprega esse esforço para entrar no reino de Deus. Emprega esse esforço para permanecer cristão, para permanecer igreja. E aqui nós temos uma palavra no final. Ontem eu disse sobre seguir a Jesus, certo? As condições. E é necessário que haja renúncia para que a gente consiga fazer isso. Falaremos nisso amanhã. Olha bem, ele diz uma palavra o seguinte: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Onde está a nossa atenção hoje como cristãos? Nós estamos ligados ao futuro, nós estamos olhando para frente, vivendo hoje olhando para frente, ou nós estamos olhando para o passado? A Bíblia Sagrada diz, lá em Hebreus, que nós devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Consumar fala de término, fala de final. Consumação fala para frente. Consumação não fala para trás, fala para frente. Eu quero, nesse momento, falar para você que nós precisamos desprender do passado. Nós não podemos estar ligados ao passado com memórias de prazeres, de coisas que nós vemos num passado distante de Deus. Tudo bem. O apóstolo São Paulo diz que as coisas que eu já vivi, elas servem de esterco, estrume. Elas são aquilo que foi excretado da vida. Mas, às vezes, o esterco, ele tem alguma coisa produtiva. Ele consegue adubar uma planta. O esterco seria um adubo natural, que quando colocado nas plantas, fazem o mesmo efeito de um adubo químico. Ele vai fazer um efeito natural nessa planta. Às vezes, coisas que nós vimos no passado, elas até têm uma boa serventia quando nós lembramos, para que nós não voltamos mais para elas, para nós não retornarmos mais. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas, quando elas vislumbram o passado, elas sentem desejo de voltar. Olha bem, Israel ficou escravizado no Egito durante 400 anos. Você vai achar uma pequena contradição nos textos, que fala 400 e 430, mas não tem contradição, na verdade. Eles ficaram 430 anos no Egito, mas eles foram escravos 400 anos. Então, se você prestar atenção nos textos que se referem, você vai observar que existe uma expressão de 400 anos de escravidão e existe uma permanência de 430. Só prestar um pouquinho de atenção vai ver que isso não existe contradição nos textos. Olha bem, quando o povo de Israel foi liberto do Egito e saíram rumo à terra de Canaã, eles estavam tão habituados com a vida de escravo, que aquela geração toda nasceu escrava. Pensa bem em 400 anos. Aqueles que chegaram livres para promover, para estabelecer uma nação, eram cerca de 68 almas que chegaram ao Egito no tempo de José.
Ganharam um pedaço de terra chamada Gozém, e essa terra, ela era a terra mais produtiva do Egito, um pouco afastada, e um bom lugar para eles cuidar de ovelhas, que não era uma cultura, uma criação bem vista pelos egípcios, porque eles tinham a ovelha como um deus, como um animal sagrado. E os israelitas se alimentavam das ovelhas, então eles tinham ela como um animal comum, embora fosse a base da sua economia e da sua subsistência. Eles pegaram essa terra, produziram. A Bíblia diz que um novo faraó tomou o domínio daquele país e esse faraó não conhecia José. Não sabia que José tinha sido o salvador do mundo quando interpretou os sonhos do antigo faraó. Israel foi submetido à escravidão. E aquele povo cresceu, aquela multidão de gente cresceu assustadoramente. Mas as próximas gerações não eram homens que haviam provado a liberdade. Eles tinham vivido como escravos gerações e gerações e gerações e gerações. Até que um dia eles despertaram e disseram: chega, não queremos mais ser escravos. O dia que eles despertaram, 400 anos depois de escravidão, Deus olhou para eles e resolveu mudar a sua história. Ele diz a Moisés, lá longe, lá no deserto, mas Moisés, o clamor do meu povo chegou à minha presença. Olha, eles clamaram a Deus 400 anos depois. Existem pessoas que estão acomodadas a uma vida miserável de pecado, de escravidão a Satanás, vivendo debaixo do castigo, da chibata, do chicote do diabo, e acham que isso é a vida normal. O povo de Israel também pensava assim quando estava no Egito. E eles estavam tão habituados a essa vida, porque eles tinham alguma coisa que eles amavam, eles davam alguma coisa para eles, que para eles era tudo. O alimento, o modo ruim de morar, alguma coisa que eles tinham, eles acabaram se adaptando àquela vida. Como as pessoas se adaptam no mundo, como as pessoas se adaptam longe de Deus, servindo o diabo. E aí, Israel sai do Egito. Não dá para contar a história toda. Mas o que dá para contar é que quando eles enfrentaram qualquer tipo de dificuldade no deserto, eles sentiam saudade do Egito. E eles falam assim, olha, no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos pepino, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. Quer dizer, pelo pequeno prêmio de ter alimento com facilidade, eles estavam dispostos a voltar ao Egito. Quando Moisés ficou 40 dias no monte, pegando os mandamentos, falando com Deus, eles acharam que Moisés havia morrido. Alguns disseram, vamos voltar ao Egito, vamos voltar. Vamos lá para o Egito, que lá no Egito nós tínhamos comida, lá no Egito tinha água. Eles estavam vivendo milagres extraordinários no deserto. Você e eu estamos vivendo milagres de Deus na nossa vida. Mas tem alguns de nós que pensam em voltar para trás, olham para trás. E o que Jesus falou? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aqueles que olharam para trás, eles não chegaram na terra prometida. Aqueles que olharam para trás, eles foram mortos, foram exterminados naquela peregrinação no deserto durante 40 anos. Não gastava 40 anos para sair do Egito e chegar à terra de Canaã. Aquela viagem era viagem breve, era viagem rápida, os que saíram era para ter chegado, mas o sentimento escravo que eles tinham não lhes permitiram chegar como possuidores de uma terra. Se submeteriam à escravidão naqueles países, aqueles povos, porque seriam intimidados, porque eles tinham natureza de escravo. E Jesus precisava de uma geração de pessoas que não tivesse natureza de escravo, um povo que não tivesse vivido e servido como escravo, como aconteceu nas próximas gerações, e já a geração foi completamente transformada nos 40 anos de peregrinação no deserto. Jesus tinha que desligar aquele povo do Egito, como nós precisamos desligar do nosso passado de pecado, dos tempos de farra, dos tempos de droga, do tempo de bebida, do tempo de jogatina, do tempo de mentira, do tempo de enganação, do tempo de prostituição, do tempo de todas essas coisas precisam ser rompidas e precisam ser desligadas da nossa vida. Preste atenção. Ele diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Tem muitas pessoas que estão fazendo parte da igreja, mas não são aptas para o reino, porque elas não conseguem se desprender do passado, da vida velha e da escravidão que tinham debaixo do jugo de Satanás. Vocês lembram da mulher de Ló? Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló.
Porque Deus mandou um livramento a Ló, porque ele ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Ele resolveu destruir as 5 cidades. Naquele primeiro momento, Zoar foi poupada porque Ló pediu para ir para lá. Olha bem, quando Deus tira aquela família de dentro da cidade, ele dá uma ordem, era o teste, não olhem para trás. A Bíblia diz que quando ele subiu às encostas das montanhas, a mulher de Ló, vendo o barulho, vendo os gritos, vendo o barulho das grandes bolas de fogo e enxofre caindo na cidade, destruindo toda aquela pompa, toda aquela luxúria, toda aquela pecaminosidade das cidades, ela foi tentada, ela olhou para trás. Ela achou que estava perdendo alguma coisa. Porque pense bem, Ló lutou uma vida inteira para adquirir bens materiais. Os bens dele estavam em Sodoma e Gomorra. E o que ele levou? Nada. Ele perdeu tudo, absolutamente tudo. E a mulher de Ló não era tão desprendida dessas coisas como suas filhas e seu marido, não era obediente o suficiente para isso. E a mulher de Ló olhou para trás. Se você ler no livro de Gênesis, você vai descobrir a consequência disso. A consequência é que ela foi transformada em uma estátua de sal. Olhou para trás. E quem está com a mão no arado não pode olhar para trás. Até que ponto você se desligou da vida velha? Se você me disser, pastor, não me desliguei da vida velha, eu quero dizer uma coisa, você ainda não está apto para o reino de Deus. Você não vai conseguir ser um bom cristão, você não vai conseguir ser um bom obreiro de igreja. E você ainda vai ser tentado a iludir outras pessoas a verem da forma que você vive, a tomar as decisões erradas que você está tomando. Não tem como nós dividirmos o nosso coração com Deus e o mundo, com Deus e a riqueza, com Deus e mamon, com Deus e o pecado. Não tem como, nós temos que dar nossa vida para Deus. O pecado, ele nunca vai apartar da nossa carne, porque isso está na nossa natureza. Mas ele precisa ser alguma coisa que nós não amamos e não queremos para nós. Preste atenção. Se você pôs a mão no arado, se você aceitou Jesus como Salvador, se você está ligado ao reino de Deus e você quer prosseguir no reino de Deus, você precisa se desligar do mundo. Você precisa desligar daquela vida velha. Tem muitos crentes que passam a vida lembrando do tempo que bebiam, do tempo que prostituíam, do tempo que viviam naquela vida de libertinagem, de liberdade absurda. Essas pessoas não conseguem ir para frente, elas não crescem para o reino. Onde está o teu prazer? Você consegue ter prazer na obra de Deus? Você consegue ter prazer fazendo parte das coisas do reino? A coisa mais terrível que vivemos é que parece que os crentes de hoje não têm prazer num culto. Eles não têm prazer de ouvir a palavra, não têm prazer de cantar na igreja, eles não têm prazer de servir a Jesus num culto. Culto é a mínima expressão do que nós podemos apresentar a Deus na nossa vida. Por isso que ele manda a gente congregar. Por isso que ele fala que nós não somos como alguns que se afastam, que deixam de congregar, que retrocedem, que voltam para trás. Você sabe por que não podia tirar o olho para trás? O arado aqui é arado de bois. Era um risco só que aquele arado fazia quando os bois rastavam o arado. Se quem estivesse manuseando o arado olhasse para trás, ele perderia o risco, ele não conseguiria permanecer na linha certa, ao lado do risco anterior. Eu quero te falar, se nós levarmos a nossa vida olhando para trás, lembrando do passado que nós deixamos quando aceitamos a Jesus, nós não vamos conseguir andar para frente, vamos fazer tudo mal feito, não seremos bons cristãos, não seremos bons crentes e nem chegaremos na vida eterna. Você já parou para pensar o tanto de desviado que existe? Tanto de pessoas que não permaneceram na fé? Porque passaram uma vida de cristã olhando para trás. Jesus não está lá atrás, Jesus está lá na frente. Olhar para Cristo, autor e consumador da tua fé. Foi Ele que te deu a fé. E é Ele que vai consumar nossa história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.